Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, gente amiga, gente boa. Olha, estamos chegando aqui, inauguração oficial praticamente do nosso canal no YouTube, Jesus Vive. Jesus vive e vive mesmo. Né? E nessa estreia, nós queremos dizer para você que estamos muito contentes em estarmos aqui, porque vamos trazer assuntos importantes relacionados com a Bíblia Sagrada, com o Reino de Deus. E queremos que você seja abençoado como nós somos abençoados. Então, quero dizer para você o seguinte: o propósito do canal Jesus Vive é mostrarmos as nossas experiências com Deus, mostrarmos também o poder de Deus, o agir de Deus, em várias situações, em vários momentos, nos momentos atuais. E também esclarecimentos. Queremos trazer esclarecimentos, porque muitas vezes as pessoas acompanhando informações daqui na internet ouvem muitas heresias e muitas inverdades. Então há muita coisa que nós precisamos, muitas vezes, esclarecermos às pessoas. Por exemplo, há poucos dias eu estava na internet acompanhando alguma coisa relacionada ao Reino de Deus e me chamou a atenção que uma jovem, ela disse o seguinte: eu estou maravilhada com o estudo que estou a fazer sobre Jesus. Ela estava num podcast, numa entrevista. Diz ela: tenho algo precioso para informar a você e a todos aqueles que nos acompanham. Tinham mais de 47 mil pessoas acompanhando aquela entrevista. E ela, toda entusiasmada, né, diz ela: eu amo Jesus e quero trazer as informações aqui do que eu tenho aprendido nos meus estudos. Eu sou arqueóloga, sou cientista, nas minhas escavações, descobri muitas peças interessantes da época de Jesus, nos meus estudos científicos, e tenho uma novidade. E o entrevistador perguntou: e qual é a novidade? Conta aí para nós. Jesus não sabia ler nem escrever. Eu pronto. Desliguei ali e pensei comigo. Esse tipo de coisa nós temos que trazer um esclarecimento, porque são 47 mil pessoas acompanhando essa moça, que eu não vou citar o nome dela aqui, nem o canal, para não constranger ninguém. E nós temos que esclarecer essa inverdade. É uma inverdade. Que Jesus não sabia ler nem escrever. Olha só. Jesus, aos sábados, ele tinha por costume de ir ao templo para ler a palavra de Deus. Lá em Lucas 4, no capítulo 16, a gente observa isso, que Jesus foi ao templo, como era de costume, no sábado, e foi para ler a palavra. E lhe trouxeram até o livro de Isaías, e ele leu aquela passagem lá em Isaías que fala sobre: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração e libertar os cativos e por aí afora. Nós não queremos nos prender agora na palavra em si, mas nesse contexto de que a moça trouxe uma informação falsa, dizendo que Jesus não sabia ler nem escrever. Então, se ela lesse a Bíblia, se ela estudasse a Bíblia, ela ia ver que Jesus ia ao templo para ler. Ler. Você pode falar aí comigo? Jesus lia. Jesus sabia ler. Jesus ia ao templo para ler. E no sábado era um dos costumes de Jesus ir à sinagoga ler a palavra de Deus.
e assentar-se, e explicar a palavra para as pessoas. Então a moça disse naquele podcast que Jesus não sabia ler e nem escrever. Se ela lesse a palavra de Deus, ela não traria esse absurdo. Ela não passaria essa vergonha. Porque certamente muitos entraram lá no canal dela, repreendendo ela por essa inverdade, por essa coisa vergonhosa. Tanto é que lá, por exemplo, no João 8, fala que Jesus estava no templo e escrevia no chão. Eu até costumo falar com a minha esposa, eu acho que Jesus escrevia porque naquela época os rabinos, como era o caso de Jesus, eles pregavam a palavra sentados. Eles não levantavam. Levantavam para ler a palavra. Quando liam um livro de um profeta, eles levantavam. Como foi o caso de Jesus, que nós vimos lá no Lucas 4. Ele levantou-se para ler a palavra. Leu a palavra e assentou-se novamente. E depois explicou a palavra e todos estavam maravilhados no templo com ele. Mas no João 8, Jesus estava então a escrever no chão. Então, amigos, uma prova de que Jesus sabia escrever foi ali naquela passagem no João 8:8, em que trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério e queriam que Jesus falasse, desse a sua opinião sobre o caso. Na verdade, eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, então trouxeram aquela situação para Jesus resolver, e ele escrevia no chão. Ele escrevia alguma coisa no chão. Toda vez que chega essa passagem, como o templo era, repito, não sei se eu já falei isso no vídeo, mas como o templo era a céu aberto e o rabino falava sentado e todos sentavam ao redor, então era num lugar assim, digamos, ao ar livre. Então Jesus tinha o costume de escrever no chão alguma coisa. Penso eu que era um costume dele, escrever no chão alguma coisa relacionada ao que ele iria falar para a assistência. Penso eu que era isso. Cada um tem direito de fazer as suas imaginações. Mas Jesus escrevia. Então aí está uma prova de que Jesus sabia escrever. Então se a moça que ela tivesse lido a Bíblia, ela ia ver essas coisas, não trazia essa inverdade, essa heresia, para um público enorme de mais de 47 mil pessoas assistindo. Então a gente tem que trazer aqui a verdade, a realidade. A moça está totalmente enganada nos estudos dela. Ela estudou tudo menos a Bíblia. E disse que era uma estudiosa da vida de Jesus sem ler a Bíblia. Imagina. Então, Jesus sabia ler e sabia escrever. Era esse ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Não se deixe enganar. Então, se você ouvir qualquer coisa nesse sentido, ou se alguém falar qualquer coisa nesse sentido, você tem o Lucas 4:16 e o João 8, que esclarece exatamente esses dois pontos, que Jesus sabia ler e sabia escrever. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.